tem filhos prediletos. Deus não tem discípulos prediletos. O que na verdade acontece é que tem alguns que são mais chegados. E quando se trata entre o líder e o liderado, acontece a mesma coisa. Escute o que eu vou dizer aqui, por favor. Deus preparou essa noite para falar conosco de uma forma especial e diferenciada. Eu estava querendo versar sobre outro assunto aqui, mas o Senhor Deus permite que eu fale a vocês aqui na cidade de Milford, nesse dia 24 de março de 2013, acerca do poder de uma aliança. Como Deus une homens e mulheres de idade diferente através de um acordo com um objetivo único, para que o nome de Deus seja glorificado e para que Satanás seja derrotado. Glória seja dado o nome do Senhor. Escute o que eu vou dizer. O Senhor Jesus, ele teve, a Bíblia nos mostra pelo menos mais de 500 em uma das referências, mas desses 500, pelo menos 120 estavam no Pentecoste, e dos 120, 70 foram enviados para pregar de cidade em cidade, de 2 em 2, e dos 70 ficaram 12, e dos 12 tinha 3, e dos 3 tinha um que reclinava a cabeça. Mas por incrível que pareça, o mais íntimo de Jesus, o seu nome era Judas. Foi o único que o salmista disse que era o amigo em que ele mais confiava. Agora veja bem aqui, queridos irmãos, quando nós olhamos aqui na palavra do Senhor, nosso Deus, voltando para o nosso texto, aqui Moisés estava arregimentado por pelo menos alguns líderes, como por exemplo seu irmão, que era sua boca, quando ele reclamou e disse para Deus que não podia falar, pois era pesado de língua. E tudo indica, segundo o historiador Flávio Joséfo, que quando Moisés tinha sua tenra idade, colocou alguém de uma bandeja com brasas, e alguém queria dizer que ele estava fazendo alguma coisa por maldade, porque quando ele era pequeno, ele tirou, sendo ele neto lá de Faraó, porque fora criado lá na casa de Faraó, pela filha de Faraó, chamada Termutes. Um dia ele tirou a coroa do velhão e pisou em cima da coroa. E alguns dos seus sábios que estavam ali, dos seus conselheiros, disseram assim: ó, isso aí não está cheirando coisa muito boa. Vamos ver se esse garoto é inocente. O que está acontecendo? Colocaram uma brasa em uma bandeja para Moisés, e quando colocaram para ele, e vamos ver a inocência dele, ele pegou aquela brasa e colocou e queimou a sua língua. Segundo os historiadores, era por isso que ele era pesado de língua. Mas segundo o livro de Atos dos Apóstolos, diz que ele era poderoso em palavras e obras, e a Bíblia está falando isso. Mas quando nós olhamos aqui, queridos irmãos, nós vimos aqui nesta passagem que este homem de Deus, a Bíblia nos fala, dê licença um pouquinho, era arregimentado por alguns. Arão, o seu irmão, ele tinha outros companheiros que eram líderes de Israel. Sabe quem eram eles? Dentre eles estavam os levitas, que era Coré ou Corá, estava Datã, estava Abirão, e tinha mais 250 líderes que estavam por ali. E a Bíblia nos mostra que este jovem, irmãos, se apegou, queridos irmãos, se apegou à alma de Moisés e esteve com Moisés. Agora os irmãos vejam bem aqui, ó, Moisés não tinha discípulo predileto, mas o que acontece é que alguns, eles têm uma facilidade maior para se ligar com seu líder, mas tem muitas pessoas, irmãos, que perdem a bênção. Sabe por quê?
Porque eles se preocupam mais com o que as pessoas vão dizer. Quando ele anda com o homem de Deus, ou com a mulher de Deus, ou quem sabe com o pastor da igreja. O pastor faz de tudo para poder ver se ele se aproxima. O pastor chama para almoçar, o pastor, quem sabe, chama pelo menos só para dar uma volta, mas nunca tem tempo, nunca aparece a grande verdade de quem pouco é visto, pouco é lembrado. Não é? Aquele que muito é visto, muito é lembrado. E a grande verdade é que alguns têm medo de ser chamado chaveirinho do pastor. Não é verdade? O texto que lemos aqui nessa noite nos fala sobre o poder da aliança, como Deus arregimenta a liderança e como Deus prepara assessores para que a obra de Deus seja realizada. Nada pode ser feito sozinho aqui nesse lugar. Então escute só, queridos irmãos, mas para fechar essa linha de pensamento bíblico, eu digo aos irmãos, o que é melhor, ser contra ou ser a favor daquele que é o homem de Deus, daquele ou daquela que Deus colocou para trabalhar? A grande verdade é que o reino de Deus, ele tem harmonia. Nós encontramos no céu as hierarquias angelicais. Nós não vamos ver anjos que são mensageiros andando por aí dando espadaço. Os irmãos se lembram quando Daniel ficou lá na presença de Deus por 21 dias. A Bíblia diz que a oração dele não pôde passar. Sabe por quê? Quem vinha trazer a resposta da oração era um anjo mensageiro chamado Gabriel. Não é verdade? E quando ele veio, ele não pôde passar porque ele não era guerreiro. E, portanto, o príncipe no mundo espiritual não deixou ele passar. Mas ele voltou no céu e pediu reforço. Aí Jeová, que tinha um anjo de guerra chamado Miguel, deu uma ordem e disse: o negócio é contigo, Miguel. Parece que eu estou vendo quando o príncipe da Pérsia está todo cheio de panca, lá em cima, não querendo deixar passar, e de repente ele começa a olhar e vem vindo aquele mundo velho de anjo, que vem vindo de lá para cá, e já teve que sair fora, porque o anjo guerreiro estava lá. Quer dizer, no céu as coisas tem hierarquia, irmãos, e o Senhor Deus também estabeleceu, e quando a ordem é respeitada, a harmonia acontece, o nome de Deus é glorificado, aleluia. Na casa, quando a mulher assume a posição que Deus lhe deu, e o homem assume o lugar que Deus lhe deu, a bênção é completa. Agora, quando há desarmonia dentro de uma casa, a bênção de Deus é retirada. O homem coloca uma saia e a mulher tem que assumir as outras posições e pega a enxada. Deus não se agrada disso aí. As coisas precisam estar no lugar. Se você quer a bênção de Deus, observe a palavra de Deus e saiba que as coisas aqui têm ordem para que a bênção de Deus esteja nesse lugar. Quem está entendendo, levante a mão. Levante a mão e faça assim para Jesus e dê um sorriso gostoso. E se tem alegria no seu coração, expresse a Ele, porque o coração alegre formoseia o rosto. Está entendendo aí? Ó? Você queria ouvir a voz de Deus, tem pedido para Deus falar contigo. O Senhor Deus quer começar colocando as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Glória a Deus. Agora escute aqui, queridos irmãos. Então nós vimos aqui o que é melhor, ser favor ou ser contra. Não se preocupe com o que vão dizer os homens. É melhor você estar do lado de quem é abençoado do que você se levantar contra daquele que é o abençoador, que é Deus, mas daquele que está debaixo da sombra de Deus. É melhor você ser chaveirinho do pastor do que sapatinho do diabo. É verdade, tem muitas pessoas que estão perdendo a bênção de Deus, irmãos. Escute o que eu vou dizer. Você foi colocado aqui como um elo de ligação.
aleluia, acordo, apoio, aleluia. É Deus quem coloca para subsidiar, para assessorar, para que haja ligação, para que haja harmonia. E quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado. Oh, meu Deus! Aleluia! Olha, quando nós olhamos aqui, queridos irmãos, nós vimos então que este jovem chamado Josué, ele assumiu aquela posição que Deus tinha lhe dado. Ele aparece de repente. E ele apareceu para apoiar. Ninguém estava perto, mas ele segurou e caminhou do lado. Quem não se lembra de Eliseu, quando Elias disse: eu preciso ir ali em Jericó? Aí ele disse assim: eu vou contigo, meu senhor. Aí ele disse: não, lá o negócio é comigo, é eu que vou resolver. Mas ele disse: eu quero estar do seu lado. Quem sabe o meu senhor precisa que eu lave os seus pés, porque a Bíblia dele que ele deitava, diz que ele deitava água nas mãos do profeta Elias. Agora imagina, tinha muitos outros filhos de profetas, tinha muitos que estudavam na escola com Elias, mas nenhum quis deixar o conforto, nenhum quis deixar as suas coisas para estar do lado daquele que é bênção. Aliança. Deus estabelece ligação no mundo espiritual. E Deus aprova a nossa vida quando nós fazemos aliança com líderes que são ungidos por Deus. E Deus sela esta aliança, abençoa a nossa vida e a nossa posteridade. A grande verdade é que aqueles que criticam, aqueles que zombam, um dia vão ver a capa vai descer e você vai ver o que é que vai acontecer. Aleluia! Glórias a ti, Deus. Está entendendo aí o mistério de Deus, meu irmão? Aleluia! Deus colocou você para assessorar. Deus colocou a senhora para dizer: está aqui os meus ombros. Ei. Glória a Deus! Glória a Aleluia! Glória para sempre. Deus colocou você para defender a causa. Aleluia! Senhor Deus, glória a Deus. Deus colocou você para se colocar de lado e quando for preciso abrir a boca para que a obra de Deus não venha a perecer. Ei! Oh, tá entendendo já, né? Tá entendendo o mistério de Deus? Escute o que eu vou dizer aqui, irmãos. Deus preparou essa noite para nós aqui, ó, para a igreja. Amém? É para nós que estamos aqui, não é para quem não veio. Porque Deus não é Deus de recado. Deus é Deus de mensagem. Manda recado quem não está presente. Mas como Ele está presente, Ele fala conosco. E se alguém precisa ouvir, Deus fala com ele lá onde ele estiver. Amém? Glória para sempre. Escute o que eu vou dizer aqui, ó. A Bíblia nos mostra, meus queridos e amados irmãos, que Josué, ele foi um dos espias enviados para observar a terra com mais 11 irmãos, 12 espias. Mas agora sabe o que aconteceu? 10 voltaram de lá para cá. O povo estava esperançoso, irmãos. O povo queria ouvir uma boa notícia acerca da terra. Eles estavam indo em direção à terra. Mas quando eles abriram a boca para falar, para trazer o relatório, eles disseram: a terra verdadeiramente mana leite e mel.
A terra é boa, a terra é produtiva, mas eles disseram, mas... E aí começou a trazer o desânimo, começou a colocar a observação. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando. Escute nesta noite, Deus te colocou e você está tendo oportunidades, mas tome cuidado com os maus relatos. Você foi colocado e colocada por Deus nesta congregação, e queira você ou não, Deus te escolheu para ser um ponto de referência. Você é um referencial. Quem está entendendo nesta noite? As pessoas estão esperando da sua boca, mas o que é que você tem falado? Como é que as pessoas têm entendido aquilo que você tem proferido? A Bíblia diz que esses espias começaram a falar, irmãos, mas observemos aqui os atos danosos, os efeitos danosos dos maus relatos, de uma comunicação que é contrário àquilo que Deus quer que seja realizado. Toda a congregação chorou em voz alta naquele dia, quando eles começaram a dizer: a terra é boa, mas tem uma coisa, lá tem gigante. Aquele povo é grande, aquele povo é forte, nós não vamos conseguir. A melhor coisa que tem é nós voltar para trás. A melhor coisa que tem vai ser fechar. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas vidas. Você foi colocado para ser um elo de ligação. Ei! Alamandarabachuriandaraia. Escute só, a Bíblia diz que por causa daquelas palavras o povo se desanimou, o povo caiu os braços, irmãos, o povo começou a ficar com dúvida. Mas o que Moisés disse para nós não era assim. A promessa que ele fez para nós, o que ele tem nos passado tem sido diferente. Aqueles líderes, aqueles porta-vozes não vigiaram e abriram a boca e começaram a trazer dificuldade no meio da congregação. Diga para o seu irmão, fala para ele: olha, como tem sido os relatos dos seus lábios. Deus, aleluia. Pergunte para ele. Fala, o povo tem se tornado mais animado para continuar batalhando, ou as pessoas estão se desanimando depois quando encontra contigo? Olha só. Sabe o que aconteceu em segundo lugar? Primeiro, o povo chorou demais. Escute aqui. Segundo lugar, o povo começou a murmurar, irmãos. Verso de número 2, de número 14. Está escrito que gerou uma grande murmuração no meio do povo de Deus. Começou palavras, situações difíceis. O povo começou a criar dúvida de quem realmente era aquele líder. Mas escute só, na verdade, aqueles líderes passaram uma informação deturpada do caráter de Deus. O povo começou a duvidar até mesmo de Deus, minha querida irmã. Tudo isso por causa de relatos danosos. Pessoas que estão no lugar de posição. Ah, queridos, o pecado de um líder nunca é um pecado pequeno. Não sei
de que você é líder, seja ele de um departamento, ou quem sabe você é um porta-voz, ou quem sabe você é um fundador, ou quem sabe você fez parte da fundação, e assim por diante. Queira ou não, Deus te colocou aqui para subsidiar. Glória a Deus.